O pastor cego que conhece a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. É impressionante, você nunca viu algo semelhante ao que você vai ver aqui agora. A não ser que você já tenha visto esse vídeo e já conheça esse pastor. Ele foi confrontado. Antes de colocar o vídeo aqui para vocês, eu quero dizer o que aconteceu. Ele foi confrontado foi convidado para ir pregar numa igreja, e quando chegou lá, o pastor presidente perguntou a ele se ele queria ver o esboço. Me dê o esboço aí, o seu esboço, o que é que você vai pregar hoje? Ele disse, eu não tenho esboço. Ele disse, você não tem esboço? Ele disse, não. Ele disse, pois aqui, antes de pregar eu tenho que ver o esboço. Ele disse, não, mas eu sou cego, eu não tenho um esboço. Ele disse, e você sabe de teologia? Aí ele disse, não, nunca estudei não, mas sei de teologia. Ele disse, pois você, como é que você não estudou e sabe teologia? Então eu quero que você fale para mim o que é teologia, o que é cristologia. Ele disse, não, isso aí eu vou provar para o senhor em cima do púlpito. Gente, já falei demais, vou colocar o vídeo. É de arrepiar. Eu me chamo Sátrio Araújo, conto muito com o seu apoio. Por favor, se inscreva, me comente, compartilhe, deixe o seu like, me envie o seu testemunho, a sua experiência que você teve com Deus, tá bom? Vamos colocar o vídeo aqui, depois eu volto com os comentários aqui. Vamos lá. Deus é fiel, Deus é fiel. Leve o milagre. Eu me lembro quando eu fui ministrar numa igreja. O pastor me chamou no gabinete à tarde. E o pastor me disse, quem te chamou para pregar aqui? Eu falei, um irmão da sua igreja. Na época eu fazia isso, hoje eu não vou mais, só vou se o pastor me convidar. O irmão da sua igreja. Ele disse, então antes de você pregar, você vai ter que me mostrar o seu esboço. Eu falei, pastor, mas eu não tenho esboço. Você não fez? Não, não fiz. Sou cego. E não estudei, como é que eu vou fazer esboço? Qual o seu grau teológico? Eu falei, não fiz teologia. Você não fez teologia? Não. E como é que você pretende pregar? Aí ele disse, o meu povo é muito bem ensinado. Eu sou escritor de 7 livros. E foi apresentando o que ele era. E o meu povo não engole qualquer coisa. Como é que você pretende pregar se você não fez teologia? Falei, pastor, não sei, o irmão me chamou. Aí chamaram o irmão. O irmão disse, pastor, deixa ele pregar. Eu já vi ele pregando. Ele conhece muito a teologia, conhece a Bíblia. O senhor conhece teologia? Falei, conheço. Mas o senhor acabou de me dizer que não fez teologia, não estudou. Eu falei, não estudei, mas eu sei. Aí ele disse, você conhece? Conheço. Então você vai me responder algumas perguntas que eu te fizer. Se você responder, você prega. Se não responder, não prega. Aí ele disse, me responda o que é teologia. Dentro da teologia, me responda o que é cristologia. O que é angelologia? O que é escatologia? O que é bibliologia? O que é pneumatologia? Irmão, foi falando um monte de gia, que eu estava com medo de aparecer sapo lá dentro. Falei, Jesus. Se você me responder, você prega. Falei, pastor, eu respondo. O senhor responde? Respondo. Mas eu vou responder em cima do púlpito. O senhor deixa eu pregar e eu respondo. Você não vai pregar enquanto não responder. Eu falei, pois eu não vou responder enquanto não pregar. Aí ficamos brigando, prega, não prega, responde, não responde. Eu falei, tá bom. Ele disse, tá bom, você vai pregar. Mas ao assumir o microfone tem que responder. E se responder errado, eu lhe tomo o microfone e você não prega mais. Aí eu fui para o quarto, orei à tarde, fui para o culto à noite. Quando eu chego na igreja, peguei o microfone. Irmãos, eu vou tentar responder aqui o que eu fiz lá. Vamos transportar o culto de lá para cá ou aqui para lá, não sei. Vou tentar responder como se fosse lá, aqui, para você tentar entender como é que foi Aleluia. o culto daquele dia. Peguei o microfone. Glória. Eu falei, o pastor me perguntou hoje o que é teologia. Eu falei, a palavra tel significa Deus. Logia, estudo sobre Deus. Aí eu resumi. Falei, dentro da teologia, o pastor me perguntou o que é cristologia. Falei, a palavra, o nome Cristo é um nome grego, uma palavra grega, que traduzida para o hebraico é Machia ou Messias. E nós sabemos quem é ele, Jesus ou Yeshua em hebraico. Então este é a segunda pessoa da
Trindade. Jesus é o alvo e também o cumprimento da maioria das profecias bíblicas. E a maior dela, ou a primeira delas, foi em Gênesis 3:15. Deus disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. De fato, Eva concebeu, deu à luz a um filho, pôs-lhe o nome de Abel, só que Caim matou Abel. Aí Deus começa a tomar a linhagem do Cristo, começando por Sete. Daí vai vir Jesus. Sete gerou Enos. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou a Maalalel. Maalalel gerou a Jared. Jared gerou a Enoque. E Enoque gerou a Lameque. Lameque gerou a Matusalém. Matusalém gerou a Noé. Noé gerou a Sem. Sem gerou a Hebe. Hebe gerou a Peleg. Peleg gerou a Selá. Selá gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Tera. Tera gerou a Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá. Judá gerou a Pérez. Pérez gerou a Esrom, que gerou a Arão, que gerou a Minadab, que gerou a Nação, que gerou a Salmão, que gerou a Boaz, que gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, que gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a As, que gerou a Josafá, que gerou a Jorão, que gerou a Uzias, que gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. Acás gerou a Ezequias, que gerou a Manassés, que gerou a Amon, que gerou a Josias, que gerou a Jeconias, que gerou a Salatiel, que gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliasar. Eliasar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José. José foi marido de Maria. E de Maria nasceu Cristo. Se tem algum cristão aí que não sentiu a presença de Deus, é porque está, no mínimo, com defeito de fabricação ou com alguma peça danificada, o sistema não está direito, funcionando direito. Porque não tem como não sentir a presença de Deus vendo o pastor Adão Santos. Não tem visão ele, gente. Olha a sabedoria desse homem. O pastor lá, tudo bem, o reverendo, tem pastores que têm cuidado com o que o rebanho vai ouvir, porque tem muita gente despreparada em cima dos púlpitos, essa aqui é a verdade, certo? Só que aí Deus mostrou para aquele pastor o que é que ele pode fazer na vida de alguém que se debruça, que se entrega completamente nas mãos de Deus, como esse pastor Adão Santos. É um homem que tem uma visão espiritual e Deus revela as coisas a ele, a cor da roupa da irmã. Ele no púlpito, ele já foi questionado até, dizendo, não, ele vê, ele enxerga, mas ele não enxerga, irmãos. Pode procurar aí, vocês irão ver que ele não enxerga. Mas aí tem vários vídeos dele, ele disse, olha, entrou uma pessoa aqui que está com sapato tal, a camisa tal, tem tantos botões na sua roupa. E aí, gente, é impressionante. Esse aqui é um dos verdadeiros profetas de Deus. Veja só o que é que Deus pode fazer na vida de um ser humano, gente. O homem revelou a Bíblia ali, a história de Jesus, em poucos minutos, 3 minutos, ele falou da história toda de Jesus, desde a primeira profecia, né, a semente da mulher, até o nascimento de Jesus, até Maria, né? Gente do céu, olha, nunca subestime o poder de Deus, nunca subestime o seu próximo, nunca limite, porque você pode ser surpreendido. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e entendidas. Usa aqueles que não são para confundir os que são. Aparentemente, a vantagem, o que é que esse homem teria para oferecer se ele não tenha condições de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia? Aparentemente, ele ia ser julgado, ele foi julgado. É tanto que o pastor não queria que ele subisse ao púlpito para pregar, queria logo uma demonstração. Ele disse, será que esse homem vai realmente? Ele foi convidado pelo irmão, ele disse, eu não vou mais, só vou se for convidado pelo pastor. Isso aí é bom a gente pegar de exemplo. Tem muita gente que nos convida para pregar na minha igreja. Como assim pregar na sua igreja? O convite tem que vir do pastor, do dirigente da igreja. Tem que ser combinado com ele. Esse negócio de vai pregar na minha igreja lá é bom. Não. Certo? Tem irmãos, eu já presenciei irmãos de ser convidado para pregar na igreja, quando chega lá, o pastor não dá nem oportunidade a ele para pregar, e ele saiu para casa chateado, porque o pastor deu oportunidade, só que nem o pastor sabia que alguém lá na igreja tinha convidado ele para pregar, certo? A Bíblia diz que tem que ser tudo com ordem e com decência. A verdade é que uma boa parte das igrejas evangélicas são desorganizadas. Eu sou evangélico.
28 anos. Né? Aceitei Jesus no dia 25 de junho de 1997. Nessa trajetória, eu passei 2 anos, quase 3 anos, afastado da igreja, da comunhão. Eu comecei a entrar por outro caminho, eu comecei a compor músicas para bandas da região, para cantores da região, músicas seculares, e comecei a me envolver nessa questão toda e fui me distanciando de Deus, me distanciando da igreja, e cheguei ao ponto quando eu pensei que não, meu irmão, eu estava longe. Aí Deus me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. E eu não posso negar que uma boa parte das igrejas são desorganizadas. Não tem uma liturgia, não tem uma organização, entendeu? Toda igreja é para ter a parte litúrgica, é para ter um momento de oração antes de começar o culto, uma oração de joelhos, oração em pé, depois a leitura, tem que cantar os hinos congregacionais, os hinos da harpa, depois dá a oportunidade para um irmão, outro, enfim. E o maior tempo tem que ser o da palavra, certo? 40 minutinhos é para ser destinado para o pregador. Pelo menos 40 minutinhos. Tem gente que diz assim, vamos agora ouvir a parte mais importante do culto. Todas as partes do culto são importantes. Né? A palavra também é considerada uma das partes importantes. Mas a gente coloca ela como a mais importante. Por quê? Porque a voz de Deus é a mais importante. Aí o camarada dá 5, 10 minutos para o pregador. E diz que é a mais importante. Dá a oportunidade a 30, 40 irmãos para cantar. É só cantoria o culto. Cantoria. Agora vamos ouvir a parte mais importante. A pregação. É mentira sua, rapaz. Não diga que é a mais importante não. Para você não é não. Para mim é. E para os pastores que dão oportunidade para os pregadores ministrar no tempo, é também. Certo? Agora sim. Também os pregadores têm que entender uma coisa. O pastor vai dar 40 minutos para o camarada pregar, para o camarada vir encher linguiça. Tem que ser 40 minutos de ensinamento, de pregação, certo? Uma ressalva aqui, existem cultos também que não tem como dar 40 minutos, entendeu? Tem cultos que não tem como ter uma pregação de 40 minutos, tem reunião que você dá a oportunidade ao irmão para dar uma palavra, tem gente que confunde saudação, palavra e pregação. Saudação, eu saúdo os irmãos da paz do Senhor, e deixar aqui um versículo para os irmãos, 5 minutos no máximo, a saudação, já era, irmão, vai embora. Não toma o tempo não do culto, tem uma liturgia. Uma palavra de 10 a 15 minutos, não pode passar mais que isso, vamos ouvir aqui uma palavra. Agora vamos ouvir aqui a ministração, vamos ouvir aqui a pregação, aí pronto. Se o pregador for até 40 minutos, ele está dentro, da regra. Tem lugares que passa de 40, conforme é combinado com o pastor, com a direção. Né? Não sei, tem lugares que o culto é 2 horas, tem igrejas que é 3 horas, tem igreja que é 4 horas. Então cada igreja tem o seu formato, entendeu? Mas nunca subestime o seu próximo. Ah, ele não tem visão, então vai dizer o quê? Meu amigo, esse homem aí sem a visão física, ele bota um bocado de pregador no bolso. Imagine se ele tivesse visão, hein? Mas talvez se ele tivesse a visão normal, ele não seria usado por Deus como ele é, do jeito que ele é. Eu sou Sátrio Araújo, TV para um forte abraço no seu coração. Que Deus abençoe o pastor Adão Santos. Que Deus abençoe a todos os pastores do Brasil, os pastores de verdade do Brasil. Amém.